Coisa mais comum de se ouvir é porque o meu filho não age como alguém que tem propósito, objetivo, decisão, ou por que meu parente vive me pedindo de dinheiro e por que minha família não me apoia como eu gostaria. São sempre lamentações, situações envolvendo pessoas cujas quais a gente não tem controle. Agora, por que isso é tão comum e o que a gente deve fazer? Meu objetivo hoje nesse vídeo é mostrar um pouco o que a gente deve fazer para sair da mediocridade, do mediano e alcançar um patamar maior sem precisar fazer mudanças drásticas ou transformações rigorosas. Simplesmente alguns ajustes em quem a gente é e no que a gente faz. 2014 foi um dos anos mais difíceis para mim, profissionalmente falando. Trabalhava numa multinacional alemã, tinha um cargo relativamente alto dentro da companhia, lidava com contratos de grande porte, pessoas de várias áreas, e eu cheguei para assumir um projeto que estava fadado ao fracasso. Eu entrei com aquele cap ali do salvador da pátria, o que vai resolver o problema. Eu tinha um histórico de alguns outros projetos em que eu fui bem sucedido, então todos acreditavam que eu simplesmente ia entrar e mostrar que a coisa pode ser revertida. E na verdade aquele foi uma das piores experiências que eu tive em toda a minha carreira profissional, isso eu falo em mais de 25 anos. O fato foi o seguinte: eu falei em comunicação, falei na atitude e falei na pessoa em que eu era. De uma forma muito simplificada, contando uma história longa de uma forma curta, esse contrato ele foi vendido por um valor muito menor do que deveria, ou seja, eu como responsável para entregá-lo tinha muito menos orçamento, ou seja, verba à disposição para construir, fabricar um contrato de entrega de produto. Do outro lado, eu tinha uma liderança, a alta gestão da companhia me cobrando muito para que eu fizesse aquilo gerar lucro no final, e do outro tinha o cliente querendo o produto que ele pagou com qualidade e o tempo desejado. E eu ficava no meio tentando administrar os dois lados. Bom, o resultado final disso é que o contrato não tinha como ser salvo, eu saí com uma fama de incompetente, e o cliente ficou totalmente insatisfeito no final por conta dessas idas e vindas. E o que eu tirei de lição? Bom, algumas coisas são interessantes. Acho que a lição número 1 é que quando você está a 50 metros da queda ali das cataratas do Niágara, dentro de um barril, sem remo, sem nada, acabou. Não tenho muito o que fazer, a não ser você cruzar os dedos e torcer para que você chegue mais ou menos vivo lá no final. E é muito improvável. A pergunta a ser feita é: por que você se colocou numa situação como essa? Por que você errou tanto lá no passado até você chegar numa situação irreversível, muitas vezes? A boa notícia é que dificilmente você está nessa posição onde não tem mais volta. Na maioria dos casos é possível a gente conseguir reverter, mas é lógico que quanto mais eu levo tempo para poder fazer esse estalo e ajuste de curso, mais difícil é esse processo. E fazendo a alusão a essa missão que eu recebi lá no passado, a esse contrato extremamente difícil e complexo, eu falei em não estabelecer uma comunicação clara de que não tinha muito o que fazer desde lá no início com todos, tanto com o cliente quanto a minha liderança, que fazia tanta pressão para que eu trouxesse lucro para a companhia. Eu falei de não estabelecer algumas metas claras do tipo: olha, não dá para a gente ter lucro em cima disso, mas dá para a gente perder pouco. E pelo fato da gente de eu não me manifestar dizendo que, olha, vamos acertar aqui até onde a gente pode chegar e a partir disso a gente faz alguma melhoria, cria-se uma expectativa errada e falha para as pessoas que estão à nossa volta de que a gente vai conseguir reverter o cenário, chegar num patamar que às vezes é impossível. Então, a primeira coisa a entender é que a gente precisa ser muito claro até onde a gente deve chegar, quanto tempo isso leva, progresso mensurável em prazo razoável. Isso significa que eu deveria ter, lá no início, colocado alguns padrões do tipo: em tanto tempo a gente consegue entregar esse contrato com um valor pequeno de prejuízo, e a gente pode tirar isso como aprendizado para não falhar na próxima venda, ou talvez conseguir um relacionamento aqui importante com o cliente e
através dele, a gente gerar outras oportunidades, mas esse daqui acabou, não tem muito o que fazer. E ao invés disso, eu fui naquela linha do tipo, não, peraí, acho que dá, vamos lá, força de vontade, a gente vai conseguir, esqueça, força de vontade, determinação, isso não vai resolver o seu problema. O ponto fundamental é a gente entender que a gente falhou muito lá no passado, nesse caso não eu, mas talvez o time de vendas que foi o responsável ali em colocar um preço inadequado. E agora alguém tem que assumir isso e eu, como representante da empresa, deveria estar fazendo esse papel e acabei não fazendo. Um outro ponto importante que eu tirei de lição é que a gente vai ter sempre aquilo que a gente merece, não aquilo que a gente precisa. E quando eu falo isso, significa o quanto de trabalho envolvido, engajamento do time e disciplina de todos ali voltados para a entrega daquele contrato. Se eu conseguisse manter aquele time coeso até o final, talvez até o resultado sairia melhor. Mas o fato da gente estar enxergando um cenário tão ruim à frente acabou contaminando a cabeça de todo mundo e eu, como líder ali principal, acabei sendo responsável e não consegui reverter e manter o pessoal num ponto equilibrado de empenho, dedicação e que independente do resultado a gente está fazendo o melhor. A gente teve, na verdade, aquilo que a gente mereceu, não aquilo que a gente precisava. É lógico que a gente precisava talvez de um milagre, um cheque ali em branco que um cliente assinaria falando, olha, quero resolver todos os seus problemas, coloca o quanto você precisa e toma esse orçamento adicional. Mas é óbvio que a gente está falando de mundo real. Isso não vai acontecer. Eu estou fazendo essa alusão com um contrato de uma empresa, mas o mesmo se aplica, por exemplo, a situações pessoais que a gente vive em relação, talvez, a um novo negócio que a gente quer empreender e que a gente se depara com alguns desafios, a gente não engaja o time adequadamente, a gente não comunica como deveria. Talvez a nossa questão física, se você está satisfeito com o seu corpo, seu bem-estar, sua saúde, tudo isso precisa estar em ordem porque é a infraestrutura necessária para manter todos os seus sonhos e objetivos, desejos para o longo prazo e principalmente a disciplina para você continuar fazendo, mesmo sabendo que aquilo talvez não vai trazer um resultado no curto prazo, mas lá no final ele vai ser revertido. Pessoalmente falando, de tempos em tempos eu faço um detox físico para poder voltar ao meu peso mediano, que é o mesmo que eu tenho desde quando eu tinha 20 anos de idade, e eu faço isso já há vários anos. Você vai relaxando um pouco na alimentação, atividade física, acumulando ali alguns pneuzinhos, algumas gorduras indesejadas, até que você tem que botar um limite e aí quando esse meu alarme toca, eu sei que eu preciso voltar àquele patamar inicial e restartar o processo. E basicamente 3 coisas são os meus pilares para fazer tudo isso acontecer e o mesmo se aplica a qualquer coisa na vida, seja para o lado físico, profissional, pessoal, social, para a área que você quiser desenvolver. Primeira coisa chama-se comunicação. Quanto mais você deixar todos cientes daquilo que você quer fazer, mais você cria um compromisso seu com o mundo e não é com uma pessoa. Então tem muita gente que fala, mas esse daí fala muito e faz pouco. Tem pessoas que têm esse perfil. Se você liga para a sua reputação, a dica é, você vai falar e cada vez que você se colocar numa situação contrária àquilo que você disse que ia fazer, é preciso ter algum tipo de punição. Tem algumas pessoas, por exemplo, que estabelecem contratos sociais. Por exemplo, ele se prontifica de ir para a academia de segunda a sexta-feira. E caso ele não vá, em algum desses dias, ele deixa por escrito, assinado com o cônjuge, o parceiro, parceira dele, que ele vai pagar R$100 para a esposa, se ele não for, por exemplo, por um motivo qualquer. E isso vai fazer com que ele se sinta engajado, porque afinal de contas ele estabeleceu aquela comunicação e formalizou para o mundo. Então, se você quer garantir que não seja apenas palavras, coloque ela em algum local e crie algumas regras para que você se sinta punido caso aquilo não aconteça. E é óbvio também que você gere algumas recompensas quando você alcançar aquela bonificação. Segunda parte dessa estrutura chama-se disciplina.
Disciplina tem a ver com uma rotina em que você repete, independente se aquilo vai te trazer resultado ou não. O seu foco não é no objetivo, o seu foco é na ação. Você não precisa se preocupar se subindo na esteira e andando ali por alguns minutos vai fazer você diminuir de peso. Você só tem que se preocupar em que você precisa subir na esteira e fazer qualquer coisa lá em cima. E a grande dica para isso é você estabelecer metas ínfimas. O que significa isso? Todos os dias, por exemplo, eu subo na esteira e acabo fazendo de 8 a 10 quilômetros de corrida. Mas é óbvio que a minha meta nunca foi essa. Minha meta foi sempre de subir e caminhar ali por 5 minutos. Só que no momento em que eu começo a fazer isso, eu talvez me sinta um pouco mais motivado e já sei que eu bati a minha meta, então já não tenho aquela pressão ou compromisso psicológico de precisar continuar na esteira de uma forma exaustiva, obrigatória. Se eu ficar mais 1 minuto, 2, 3, 5, 10 minutos, tanto faz. E é lógico, no início eu não comecei fazendo 8 a 10 km, mas eu fazia 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro. E se você começa a fazer isso todos os dias, naturalmente, em algum momento, você vai aumentar, porque o seu corpo, ele se condiciona. Então, o grande segredo é você criar uma disciplina para aquilo que realmente faz sentido para você, mas sem uma meta estabelecida. E é lógico, procure facilitar isso. Se você coloca, por exemplo, a sua disciplina de ir para a academia de manhã cedo e tem dificuldade para levantar, procure colocar o despertador longe da sua cama para você ter esse momento de se levantar e desligar o despertador. E não apenas isso, coloque a sua roupa de treino, por exemplo, já preparada, pronta ali em algum local de fácil acesso. Tudo isso para quê? Facilitar a sua ação. O grande desafio de quando a gente está criando disciplina é fugir da decisão. Você não deve ter que tomar decisões quando você está criando disciplina. Você simplesmente deve executar. No momento em que você sai do trabalho e você ficou mais tarde por algum motivo e você agora precisa decidir se deve ou não ir na academia, você se colocou numa situação de cheque. Não se crie situações contrárias à rotina que simplesmente deve ser seguida. E você deve entender que o resultado de tudo aquilo nunca vai ser imediato. O problema que a gente acaba tendo é que quando você começa uma ação focada nela e você mistura às vezes com um objetivo, você cria um hiato muito perigoso. Vou explicar de uma forma simplificada. Digamos que eu esteja acima do peso e eu coloquei uma meta que eu vou perder 10 quilos. Eu começo a fazer a academia, nos primeiros dias tudo bem, consigo ir lá, estou motivado, aquela força de vontade inicial, a coisa vai caminhando, até que uma hora começa a ficar monótono. Quem rege as suas decisões e as suas ações é a nossa parte reativa, não a parte racional que decidiu ficar 10 quilos abaixo, que decidiu fazer atividade, aprender uma habilidade, adquirir um conhecimento novo. Essa parte racional, ela fica fora da nossa tomada de decisão. E como o nosso reativo, ele é um cara imediatista, ele precisa focar no resultado rápido, ele vai olhar para a balança e vai falar, olha, aqueles 10 quilos, né, eu só estou vendo algumas gramas aqui, você já foi para a academia 3, 4 vezes nessa semana e eu não estou vendo resultado significativo em relação àqueles 10 quilos. Vamos pegar uma coisa que é mais rápida de resultado. E aí geralmente são aquelas coisas de baixíssimo valor agregado, que não está nem um pouco alinhado com as suas grandes aspirações e o que vai no futuro acabar te levando para o mesmo caminho que todo mundo anda, da mediocridade. Se você quer sair disso, foque simplesmente em fazer. Independente se você está cansado, se você está alegre, está feliz, está triste, está com raiva, está doente, não importa. Simplesmente faça. E o produto daquelas pequenas ações diárias vão te trazer o resultado que você deseja. E o terceiro pilar de toda essa história chama-se resultado. O nome do jogo é resultado. Não adianta você ter todas essas iniciativas, comunicação, disciplina, e você não olhar para o que está acontecendo ao longo da rota. A disciplina, ela vai te dar a direção e vai fazer com que você continue caminhando. A comunicação vai manter você motivado, sabendo que todo mundo está a par de onde você quer chegar. Mas se você não mensurar para onde você está indo, como que você vai saber que alcançou e que talvez você
possa estar indo num caminho errado. Você aceitaria, por exemplo, que seu filho ficasse na 4ª série por 3, 4 anos, só porque ele é um bom garoto? Não, de jeito nenhum. Ele ficaria no máximo 1 ano, porque esse é o período que uma criança deve passar pela 4ª série. Independente se ela tem um bom caráter, uma boa índole, se é uma criança divertida, você como pai nunca toleraria que ela ficasse mais de 1 ano. Por quê? Porque existe um resultado esperado dela. Agora, se a gente tem essa clareza tão fácil quando a gente fala de crianças, por que a gente aceita, por exemplo, chegar aos 40, 45 anos e não ter ainda, por exemplo, construído uma independência financeira, continuar trabalhando por necessidade, não por propósito? Tudo isso faz a gente pensar que a nossa capacidade de mensurar resultado é perdida ao longo do tempo. No início a gente é muito austero e procura aplicar isso nas crianças, nos jovens, dizendo, olha, você tem que terminar a sua faculdade até tal idade, o colégio até tal idade, você tem que fazer o inglês até tantos anos. E depois disso, o que acontece? Quando você termina, por exemplo, a faculdade, quantos livros você é obrigado a ler? Aproximadamente. Em torno de 0. A faculdade, nem a sociedade, nem a sua família vão obrigar você a continuar se desenvolvendo, evoluindo e alcançando resultados diferentes. Essa demanda precisa vir de você. E se você não estiver acompanhando de uma forma estruturada, você nunca vai saber sequer se está caminhando na direção correta. Então a dica é: comunique para todo mundo o que você pretende fazer, estabeleça disciplinas, ou seja, rotinas em que você vai simplesmente executar coisas, independente se aquilo está gerando ou não resultado. Foque na ação, mas, claro, estabeleça momentos de checkpoint, ou seja, quando que eu vou verificar aqui, por exemplo, se eu estou ou não na minha rota. Vou pegar o exemplo desse detox físico que eu mencionei, onde nesse último ciclo eu estava em torno de 8 quilos acima do meu peso médio. Eu peso em torno de 90 quilos e eu estava pesando quase 98 quilos. Eu estabeleci uma meta de chegar até mais ou menos uns 85, ou seja, eu ia perder 13, 14 quilos. Por que 85? Ou seja, eu deixo já uma sobra, sabendo que eu vou levar ainda algum tempo ali para poder recuperar aquele meu peso e depois passar um pouco até retomar esse ciclo novamente. Mas eu preciso estabelecer essa meta, mas é óbvio que eu não espero para medir isso nem todo dia e nem depois de 1 ano. Eu preciso estar acompanhando isso periodicamente. E se eu estou falando, por exemplo, de peso, você não vai conseguir progressos drásticos diariamente. No máximo, você pode fazer uma medição semanal e ver como é que a coisa está sendo evoluída. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, a tudo, às suas relações sociais, a negócios. Se você, por exemplo, for iniciar um empreendimento, quanto eu espero faturar depois de 1 ano? Tá, ok, se isso daqui é depois de 1 ano, e depois de 6 meses? E depois de 3 meses? E depois de 1 mês? Entenda que isso não é nunca linear. Nossas metas, elas são normalmente de uma forma senoidal. Ela começa às vezes ou muito grande e vai diminuindo, ou muito pequena e vai aumentando. Mas ela dificilmente ela vai seguir uma linha reta até o final. Eu dou o exemplo do caso desse detox físico, onde no início você perde muito peso. No meu caso, por exemplo, nas 2, 3 primeiras semanas, eu já perdi em torno de 4, 5 quilos. E nas semanas seguintes, você vai brigando por gramas, porque você começa já a entrar naquelas gorduras mais difíceis de queimar, que é a gordura visceral. Ela fica entremeada no nosso tecido muscular. Então, entenda que essa mesma regra se aplica para tudo. Para um negócio, por exemplo, você não pode esperar já começar arrebentando, faturando rios de dinheiro, principalmente porque um negócio, se for algo que você está abrindo, ele é novo, envolve risco e é baseado em lucro. E lucro sempre vai ser muito melhor do que salário, por exemplo, porque lucro não tem teto, não tem limite. Você nunca vai saber, por exemplo, quanto o Bill Gates ou Elon Musk recebe. Por quê? Porque eles recebem lucro, não salário. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, quanto um gerente de RH de uma multinacional recebe,
facilmente eu consigo fazer uma pesquisa rápida e saber uma média de mercado de quanto é pago. E por mais que ele seja muito bom, desculpa, mas aquilo é regulamentado. Então, a vantagem de você estabelecer alguns resultados e você adotar alguns critérios é que você consegue ir mensurando de uma forma regular. E o que eu faço, por exemplo, nesse caso da minha redução de peso, é simplesmente estar acompanhando semanalmente se aquela minha meta lá de 13, 14 quilos a ser queimada, se ela está sendo constante. Constante não que ela vai ser linear, mas que eu estou constantemente perdendo alguma coisa, ciente também do seguinte, ela nunca vai ser só em um sentido. Eu vou ter altos e baixos, vão ter dias que, por exemplo, eu vou fazer menos atividade física, vou me alimentar de uma forma inadequada, mas no geral, na média, eu vou estar progredindo até eu chegar naquele meu grande objetivo. E por isso que a gente precisa do resultado, saber o quanto eu preciso evoluir, alcançar, para falar, cheguei, agora posso pensar na minha próxima meta. Bom, então fazendo uma breve recapitulação, foque na sua comunicação, ou seja, deixe todos cientes do que você pretende fazer e onde você vai alcançar. Crie uma disciplina, estabeleça rotinas, métodos e foque simplesmente em executar coisas. Não pense na sua meta ali do tipo 5 quilômetros na esteira, nem tantas páginas de livro por dia. Simplesmente coloque, olha, eu vou abrir o livro e ler qualquer coisa que tiver ali. Eu vou sair na rua, por exemplo, com a roupa de academia. Eu vou subir na esteira e o que acontecer depois ali para mim, tanto faz. Se eu fiquei 5 minutos ou 1 hora, pouco importa. Essa é a grande sacada para você criar constância, sabendo que o grande segredo de resultados de longo prazo não é intensidade, mas regularidade. E por último, resultado. Se você não estabelecer onde você quer chegar e as metas, ou seja, os pontos intermediários, não os pontuais, não aqueles imediatos, como a gente está falando no dia a dia. Não, eu estou falando dos intermediários. Deixa eu olhar agora o quanto eu já caminhei a cada semana, a cada quinzena, mensalmente, trimestre. Você vai definir de acordo com o tipo de meta que você estabeleceu. Mas se você não tiver isso claro, como que você vai saber se está ou não no caminho correto? A diferença entre quem vive na mediocridade e quem rompe, né, com ela não é o talento, não é sorte, não é circunstância, é escolha. E a escolha é algo que você faz todos os dias. Em cada decisão, em cada hábito, em cada rotina, em cada hora que você escolhe se levantar, se você se sente bem e se você sente que tem mais para viver, mais para entregar, que nasceu para construir algo muito maior do que uma rotina automática, então talvez seja a hora de você se mover. Entre agora no Clube dos 3%, um espaço para quem busca a evolução constante, consciência e liberdade geral. Te vejo lá. Pare de esperar o mundo se alinhar, alinhe-se você com ele. Não é encorajamento, é procedimento.